Estamos começando mais um episódio do podcast Power Minds. Meu nome é Neto Rossi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, uma arquiteta de interiores de alto padrão. O nome dela é Priscila. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Muito bom poder falar com você, viu? Prazer todo meu. Priscila, então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória, o seu início na arquitetura, porque principalmente eu vejo que você tem uma arquitetura segmentada, para imóveis de alto padrão, Sim. Certo? Para projetos de alto padrão. Você faz só residencial, você faz comercial de alto padrão também? Como que funciona, como você começou e como funciona o seu trabalho? Sim, hoje nós nos estabelecemos na arquitetura de alto padrão residencial, que em determinado momento da minha carreira eu senti essa importância, o quanto era importante eu me especializar em um nicho e dedicar toda a minha energia, minha atenção, os meus estudos, as minhas metodologias para esse processo. Então, hoje o nosso escritório é 100% focado em projetos residenciais de alto padrão. E a minha jornada começou, eu acredito que na construção civil começou quando criança ainda. Meu pai, mestre de obras, então eu cresci em canteiros de obras, óbvio que não tinha noção de que um dia eu iria trabalhar ali, mas era um local normal para mim, sabe? Ver encanamentos, alvenaria, colunas, bases, eu sempre convivi com isso, porque meu pai sempre estava envolvido em obras. E quando chegou no momento final ali, de conclusão de ensino médio, eu comecei a trabalhar num escritório de design de interiores. Para quem não entende, a designer de interiores, ela trabalha só com decoração interna, no interior das casas. Ela não faz a estrutura arquitetônica, fachada, estudo de volumetrias, desenvolvimento de planta. Mas já é um grande passo para esse mundo, né, de arquitetura. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, ainda sem uma formação acadêmica, eu ainda me encantei mais por esse mundo, eu me encontrei ali, então me apaixonei pelo que eu estava fazendo e a partir dessa minha experiência eu me ingressei na faculdade de arquitetura e ali a minha jornada foi se fortalecendo cada vez mais, assim, foi uma paixão realmente que me envolveu e fez com que eu investisse toda a minha energia. E agora a gente está aí crescendo e colhendo os frutos de tudo isso que eu vivenciei lá anos atrás, com toda a minha dedicação, meu amor. Eu falo que tudo que a gente faz, por mais que a gente se especialize, busque ferramentas, o amor e aquele propósito que está por trás, né? Eu falo que é o principal combustível que a gente tem, é o diferencial que a gente carrega para encantar os clientes e ter a nossa identidade, algo que ninguém consegue fazer como você, sabe? Aquela coisinha assim. Exatamente. E quando você fala de propósito, e aí, por exemplo, você cresceu num canteiro de obras, Sim. Né? Vendo ali seu pai trabalhar como mestre de obras e tudo mais. Quando você aborda a questão do propósito, o que você acha que motiva você a fazer o que você faz? Porque quando a gente fala em propósito, assim, é sempre pensando no outro, né? Uhum. Na entrega que eu vou fazer para o outro, como eu vou melhorar a vida do outro. Então, como que você traduz esse propósito na arquitetura? Não, eu falo que isso é fantástico, assim, é o que mais me encanta realmente, porque o que a gente faz? A gente cria, eu sempre falo isso com a minha equipe, gente, a gente cria o cenário da vida real dos nossos clientes, onde eles vão criar memórias afetivas, marido e mulher, com os filhos, com os amigos, futuramente com os netos. Então, ali, naquele contexto que a gente cria, nos ambientes, na decoração, na disposição dos ambientes para que eles se integrem e gerem essa conexão com a área externa, com a área gourmet, a sala, todos esses ambientes, além de trazer segurança, conforto e bem-estar, vão ser também cenários onde eles vão vivenciar a vida deles ali, vão criar memórias dos filhos, familiares, entre amigos. Então, isso é muito especial. Não é uma questão momentânea, sabe? Assim, algo que é tendência ou passageiro. É algo que vai perdurar ali por muito tempo, tanto para acolhê-los, trazer proteção e bem-estar, como também para criar essas memórias. Então, é algo muito especial, que vai além da técnica.
né? Eu falo que a técnica ela é extremamente importante. Eu sempre me especializei, estudei, busquei aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem especialização em Milão, tem especialização em MBA de alto padrão em todas as áreas do luxo. Mas isso tudo é importante, mas essa visão sensível, essa sensibilidade de entender que essa técnica precisa estar aliada a algo maior que cada família tem de especial, isso que torna o projeto único, né? Então, o seu projeto nunca vai ser igual a de outra pessoa, porque você tem sua personalidade, você tem seus hábitos, a sua família tem determinado tipo de cultura e fé e tantas outras coisas. Então, a gente aborda com muito cuidado a história do cliente através de um briefing, o que eles gostam, e isso é o diferencial. E eu tenho certeza que é isso que fez com que nós nos consolidássemos em tão pouco tempo nesse mercado, que é um mercado exigente, é um mercado que espera muito, que tem uma expectativa alta, né? E quando a gente veio, né, trazendo essas experiências, esses resultados, esse propósito, né, que você perguntou, eu tenho certeza que foi isso que nos diferenciou e que, sabe, assim, quando a gente realmente consegue se destacar em meio a um contexto que já existe, né? Sim, sim. É uma condição única que só vocês conseguem entregar. Isso. E aí, Priscila, você falou uma questão que me chamou a atenção sobre a questão de tendências, tá? Uhum. Geralmente, o mundo ele passa por tendências. Então, na arquitetura tem tendências, na moda tem tendências e tudo mais. Como que funciona isso? Por exemplo, tem o arquiteto que ele tem, assim, por padrão, trabalhar mais o minimalismo. Como que eu quero saber, você tem alguma tendência que você segue? Algum perfil de arquitetura que você costuma seguir? Se sim ou se não, como que você faz para, por exemplo, digamos que você trabalhe com minimalismo. Uhum. Como que você consegue imprimir um minimalismo personalizado para cada pessoa? Entendi. Trazer aquele estilo para a identidade da pessoa. Isso. Então, através do briefing, porque eu falo que o nosso portfólio, ele é a nossa biblioteca ali. Então, quanto mais rica ela for, mais você vai ter ali repertório para aplicar nos seus projetos e trazer os diferenciais que cada um precisa. Então, quando você mergulha na história do cliente, quando você entende o contexto familiar, quando você entende os hábitos, tem clientes que é apaixonado por viagens. Então, não faz sentido eu fazer uma casa lindíssima sem ter registros ali dos lugares ou objetos que ele trouxe de viagens que são importantes para ele e que se eu, às vezes, não despertar isso nele, ele vai achar que pode ficar guardado lá no armário, de vez em quando ele vê. Se eu não trouxer isso, não, isso aqui é importante, vai ficar lindo, ele talvez não tenha essa sensibilidade. Então, o meu papel, o meu olhar ali, além de trazer essa tendência do minimalismo, porque eu falo que a arquitetura, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavrinha tendência, porque é diferente de moda. Moda, você investe numa roupa, num sapato, não é o mesmo valor de budget que você investe num imóvel. Então, ninguém está disposto a cada ano, a cada... né, a reformar a casa inteira. Ou fazer um imóvel novo. Sim. Então, eu sempre falo com os nossos clientes que a nossa base, o nosso processo criativo, ele é muito atemporal. Uhum. Nós aplicamos ali soluções, metodologias e materiais que vão perdurar por muito tempo, satisfazendo plenamente o nosso cliente. Não são materiais que são aquela tendência do momento que dali 5 anos o cliente não vai suportar olhar para aquilo mais porque está cansativo. Uhum. Então, a gente sempre valoriza madeira, pedra natural, a gente traz os elementos naturais porque eles são eternos. Né? Quando você vai para Roma, você olha aquelas edificações belíssimas em travertino romano, revestidas, quantos séculos, né, que aquilo tá ali, e hoje a gente aplica travertino romano, assim, é a tendência absoluta do luxo, né, assim, quando você quer colocar um revestimento de altíssimo padrão, um travertino romano, ele atende de forma espetacular, e ele tá lá nas edificações centenárias, né, de Roma. Então, os elementos naturais, eles nunca vão
passar, né? Então, a gente valoriza muito isso, a gente cria essa base fundamentada neutra e traz essa identidade que você me perguntou em elementos como decoração, objetos de memórias afetivas, quadros, fotos, contextos que trazem história. Também objetos que tenham relevância para o que o cliente gosta. Eu gosto de determinado elemento, aí a gente busca ou cores. A gente traz essa identidade para que o cliente, quando ele entrar ali e vivenciar, ele fala, gente, essa casa é a minha cara. Uhum. Apesar de que vai ter ali toda a nossa identidade, porque os clientes, eles conseguem identificar a nossa assinatura. Sabe, a gente tem ali um design muito próprio, uma assinatura muito clara do que é belo pra gente. Só que a gente consegue inserir com essa sensibilidade a personalidade do cliente, sabe? Com esses objetos que a gente vai trazendo ali memórias que vão contextualizar ali e ser a cereja do bolo para trazer o diferencial único para aquela casa. Que você identifica a partir desse briefing, dessa conversa com o cliente. Então, isso eu acho que traduz bastante a frase até que você usa no seu próprio perfil, né? Que são projetos que valorizam o seu imóvel com alma, beleza e significado. Exato, exatamente, né? Isso. Que é a alma do cliente que está ali, é o significado do cliente que está ali, mas com a assinatura de vocês. Exato, se não for, não faz sentido, ele vai se achar num showroom de loja. Exato, e mesmo aquele que nem você deu exemplo, que gosta de viajar muito, ele tem que ter uma casa que ele sinta prazer em voltar. Não é aquela coisa, vou viajar para sair dessa casa que eu não gosto. Sim. Né? Exatamente, e quando ele estiver ali também, ele ter ali uma adega que tem algum vinho italiano, sabe, que ele tem algum objeto, olha, isso aqui eu trouxe, né, da França, sabe, aquelas coisas, se ele gosta de viajar, ele tem que ter ali contextualizado no ambiente, né, aquilo que remete ao que deixa ele feliz. Sim, exatamente. Viu, Priscila? Eu vi que você é de Formigas, né? Sou de Formigas. Minas Gerais. Eu queria saber, nesses 10 anos já da Edifique, e aí depois a gente conta um pouquinho da história da Edifique, qual que é a maior transformação que a arquitetura trouxe para a sua vida além dessa mudança? Porque essa mudança de Minas para São Paulo é uma grande mudança. Você deixa a família, você deixa um monte de coisa. Mas assim, o que a arquitetura, desde que você se envolveu nisso, né, começou a estudar, o que você enxerga hoje que foi a maior realização que a arquitetura trouxe para você? Para mim? Então, ela me trouxe a realização de propósito, sabe? Do que você está fazendo, o que você nasceu para fazer. Essa é a melhor coisa que tem. Então, quando eu me deparei com a arquitetura e eu fui ali, né, naquele escritório que eu te falei de design de interiores, tendo os meus primeiros contatos ali, vivenciando aquele mundo, eu já tinha convicção e ela só foi crescendo. E eu falo que, engraçado, que quanto mais os anos passam, mais amor eu sinto pelo que eu faço, mais sentido faz. A cada entrega, quando eu vejo o brilho no olhar do meu cliente, sabe, faz sentido, porque não é fácil. Quem já passou por uma construção, já reformou alguma coisa, sabe o que é, né, como é desafiador o processo, porque o processo de projeto, quando você apresenta o encantamento ali das ideias, das possibilidades, é muito gostoso, mas não termina ali. Ali é o começo, né? A gente vai passar por um processo desafiador que é colocar aquilo para se transformar em real, né? A execução de cada ideia. Então, esse processo, ele é doloroso. Então, se a gente não tiver muito amor e muita convicção do que você quer e que aquilo ali realmente é o seu propósito, é difícil você, né, conseguir ter ali a resiliência necessária. Então, mesmo com todos esses desafios, a cada ano que passa, eu amo mais o que eu faço. Sabe, eu me empolgo, assim, a cada entrega, quando o cliente, eu vejo o brilho no olhar dele, eu vejo a satisfação, né, quando ele tá ali naquele momento de gastando, né, porque, assim, é muito, não é reforma, às vezes tem uma surpresinha ou outra, mas eu tento, em cada nova entrega, falar assim, gente, o que eu aprendi aqui que eu posso aplicar nos próximos para evitar algumas dores. Então, a gente está sempre renovando o processo, sempre nos atualizando para deixar essa jornada o mais leve possível.
Entendi. Você já tem hoje, então, entrando um pouco na Edifique, que é a sua empresa, né? Você tem hoje, então, por exemplo, como você me falou, você tem uma assinatura própria. Sim. Lógico, né? Todo bom designer tem uma assinatura própria. O arquiteto não deixa de ser um designer. Mas você conseguiu ao longo desse tempo criar processos, estabelecer processos e, se a resposta for sim, quanto isso contribuiu para o sucesso da sua empresa? Sim, porque eu vi que isso era, assim, fundamental. Porque, como eu falei, o processo não termina quando você apresenta o projeto e ele se encanta por ele, o cliente se encanta. Ele vai se materializar. Então, ali, eu senti a necessidade de que o escritório se envolvesse 100%. Então, hoje, a gente gerencia as nossas obras. Hoje, antes de começar uma obra, eu apresento para o cliente toda a planilha quantitativa de custo para ele. Sabe? Ele tem uma noção ali, eu precifico tudo, falo, olha, seu projeto é isso aqui e o custo dele é esse aqui. Podemos reduzir e chegar nisso aqui, tirando isso, isso e isso, né? Ou então reduzindo, mudando esse fornecedor, ou podemos ir também para esse AA aqui, fazendo isso, isso, isso. Então, ele vê alguns cenários e num momento que é o ideal, que é antes de startar algo, sabe? Então, eu começo o processo de gerenciamento com essa clareza de budget. Então, quando ele aprova o valor, ele já sabe o que ele vai gastar. É daquilo para menos. Entendeu? Porque aí a gente começa a trabalhar em cima de cotações para aquele preço que a gente cotou e ele aprovou, a gente tenta ainda achar no momento da compra, porque a gente não comprou naquele momento, a gente fez todos os orçamentos reais. Então, no momento da compra, a gente ainda tenta, porque no momento de negociar mesmo, a gente ainda tem ali a emoção, não, é agora, vamos negociar, a gente ainda consegue alguma coisa. Então, isso traz muito conforto e tranquilidade para o cliente, porque ele já sabe ali, eu não estou estimando, é tantos por metro quadrado, basicamente eu gasto X. Isso é muito perigoso fazer isso. No final dá 2X. E aí gera frustração, tem clientes aí que tem que se virar ali no momento para conseguir concluir ou não conclui. Então a gente não tem essa frustração, a gente não chega, muito difícil, assim, eu nem tenho recordação da gente não conseguir concluir um projeto, assim, de não conseguir fotografar completo, com o ambiente finalizado, porque a gente tem essa programação. E além dessa programação financeira, o cronograma de datas também, de início, meio e fim, sabe? Para ele ter muito claramente ali todo o processo, e a gente faz semanalmente as visitas e acompanhamentos de toda a execução para garantir que o cliente tenha ali executado tudo aquilo que a gente estabeleceu. Entendi. E, assim, Priscila, vejo que é um desafio. Vamos ver o que você me diz. O arquiteto, ele acaba sendo também um profissional criativo. Ou estou errado? Não, de forma um profissional criativo. Como que você consegue, ou qual que é o maior desafio de gerenciar algumas questões que são completamente opostas à criatividade? Por exemplo, você tem que gerir uma empresa, você tem que fazer cotação, você tem que entrar em contato com o fornecedor, você tem que acompanhar a obra, às vezes entrar lá na quebra-quebra, naquelas coisas. Qual é o maior desafio para a Priscila, para equilibrar a Priscila empreendedora, a Priscila empresária da Priscila criativa? Porque teve um determinado momento que eu tive, nitidamente esse desafio. O que eu fiz? Eu me especializei, corri atrás. Fui estudar, fiz vários cursos de gestão que me deram autoridade, que me deram segurança, que me deram clareza de processos. Então, fui atrás de processos que me capacitassem o que é liderar uma empresa, o que é liderar uma equipe, o que é ter controle financeiro, sabe? O que é ter ali uma logística adequada, o que é criar uma cultura numa empresa, sabe? O que é ter valores bem estabelecidos, assim, o que é ter clareza de tudo, por que a gente está com aquelas portas abertas, qual que é a nossa mensagem para o mundo. Então, tudo isso eu estabeleci aprendendo, estudando. Como eu te falei, eu estudei aqui, estudei fora do Brasil, então eu estudei, assim, eu sempre gostei muito de estudar. E eu nunca fui tímida em investir, assim, eu sempre fui corajosa para investir, não, eu vou investir. Eu nunca pensei duas vezes, sabe? Tudo que era investir para o meu conhecimento, para me fazer crescer como profissional, para me entregar mais para o meu cliente, eu investi. Então, quando eu me capacitei, eu pude estar ali adequada a liderar e a montar uma equipe multidisciplinar. Porque a equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante, mas se ela não tiver um líder capacitado,
ela vai ficar igual barata tonta, porque não tem ninguém para orientar ela. Então, primeiro eu precisei me capacitar. Eu busquei todas as ferramentas, busquei conhecimento. E aí, com aquelas ferramentas na mão, eu fui montando uma equipe multidisciplinar. Porque eu falo que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas. Sim. Pessoas precisam de pessoas. Então, eu comecei a montar esse time multidisciplinar e a trazer ali talentos que fossem agregar e trazer esse valor em cada setor que eu, sabe? Sim. Setor de obras, a trazer ali um engenheiro capacitado para estar ali monitorando as nossas planilhas, os nossos cronogramas e a nossa execução. Empreiteiros também, que não são da equipe do escritório, mas fazem parte do contexto. Sim. Então, a gente preza os fornecedores em todas as áreas, marcenaria. Então, a gente tem um portfólio de fornecedores muito bem estabelecidos também. Equipe de arquitetos, toda essa gestão ali financeiro. Então, tudo isso foi trazendo solidez para tudo isso, para a gente dar conta, como você me perguntou, dos pratinhos ali, de equilibrar tudo, porque eu preciso focar naquilo que realmente é relevante para o escritório que eu faça, que é o processo criativo, que eu não abro mão de sentar, analisar o briefing do cliente e fazer o projeto nascer, desenvolver, né, fazer toda aquela conjuntura do que foi estudado se materializar em projeto. Então, isso é importante, junto com os meus arquitetos, eu estar ali, né, com toda a minha atenção. Então, hoje a Priscila, ela ainda é a profissional criativa da Edifique. Que traz essa essência e que está sempre ali com os arquitetos trazendo isso também. Gente, aqui ó, nós estamos com esse projeto, o briefing é esse, a família é assim, a família é assada, gosta disso, gosta daquilo. Então, aquilo ali, naquele momento que o projeto nasce, que eu falo que o projeto tem fases. A fase técnica, que o projeto já nasceu, e agora a gente está só detalhando como que ele vai ser executado, medidas, especificações. Esse momento a gente consegue ali terceirizar para uma equipe técnica dentro do escritório. Sim. Mas o momento de nascer, de criar, de desenvolver, de falar que cor que vai ser, que textura, qual revestimento, qual mobiliário, qual obra de arte. De interpretar o briefing. Aí é a Priscila que está ali ativamente. Junto com as arquitetas que vão estar comigo ali. Quantos hoje colaboradores tem na Edifique? Em São Paulo e Minas, nós somos 12 já. 12. Nossa. 12. Que interessante, viu, Priscila? E aí, mesmo assim, mesmo sendo a Priscila ali quem é a profissional criativa ali na parte de concepção, digamos assim, do projeto, você não tem como não olhar para as outras áreas da empresa. Então, sim, às vezes você tem que olhar para o financeiro, às vezes você tem que olhar ali para a execução, para ver se está sendo executado como deve. Então, tem que fazer todo esse trabalho. Você também, hoje, pensando em termos de negócio, né? Porque, tudo bem, se a gente pudesse viver só da criatividade, seria lindo, né? Mas não dá. Então, tem que buscar receita, tem que buscar projeto, tem que conversar com o cliente, passar orçamento e tudo mais. Dentro de tudo isso, a Priscila ainda também busca receita, eu imagino, para a Edifique. Então, não só na parte de criação, mas também nessa parte de relacionamento, nessa parte de orçamentos. E dentro disso, Priscila, qual é hoje a sua maior fonte de novos clientes ou de novos projetos para o escritório? Eu acredito muito em trazer valor para a experiência do meu cliente que está comigo. Eu estou em São Paulo, atuando em São Paulo há 5 anos. Desde 2020, quando surgiu a pandemia, nós viemos fazer o nosso primeiro projeto. E assim, todo o nosso crescimento em São Paulo, ele foi muito rápido e muito consolidado. E assim, eu falo que, graças a Deus, assim, a gente teve um crescimento na experiência do cliente ali mesmo, dele conseguir sentir a experiência que nós proporcionávamos, né? Aquele diferencial do cuidado, da atenção, além de todo o contexto de projeto e técnico. E isso foi trazendo ali o
o retorno de indicações, sabe? Obviamente, agora que nós estamos agora com espaço físico, com equipe estruturada, os projetos tomando uma proporção maior, projetos maiores, então eu trago sim algumas ferramentas para fazer essa escala e crescendo. Então eu acho que o Instagram é um meio de comunicação que eu uso muito para mostrar ali os nossos diferenciais, as nossas viagens também que a gente faz, os nossos relacionamentos com clientes, com a forma que a gente lida ali no dia a dia, tanto em escritório também como em áreas de convívio social também, tudo isso eu acho que valoriza e fomenta muito esse relacionamento para que isso torne-se de forma natural ali o crescimento do escritório saudável, né? Sim. Essas estratégias. Boa, é exatamente isso, porque ir para a internet sem saber o que está fazendo não costuma dar muito resultado, né? Então eu imagino que a Edifique é um escritório de alto padrão, não pode se dar o luxo de cometer gafes, porque o cliente é extremamente exigente, e se ele vê alguma coisinha que desagrada, já pode colocar em xeque toda a reputação do escritório. E hoje, Priscila, nessa estratégia de comunicação que você mesma falou que usa, o Instagram talvez é a principal ferramenta, como que você faz isso? É você mesma, pelo feeling? Tem alguém que te ajuda? Como é que funciona essa parte? Hoje é só eu, mas assim, eu já tenho sentido necessidade de ter alguém comigo, sabe, sendo esse braço que eu tenho em tantas outras frentes do escritório, eu ainda não tenho esse braço para mídia social, assim, para rede social eu ainda não estabeleci, mas eu acho importante e eu quero estabelecer em breve, assim, o mais rápido possível, alguém para me fazer ali, às vezes a gente tem as estratégias, a gente tem a ideia, mas não tem tempo para colocar aquilo em prática, e aí o tempo vai passando e você não consegue... Passou o time, às vezes aquele projeto lindo, maravilhoso, que podia ter sido postado na hora, ficou para depois, né? Entendi. Hoje você tem resultado financeiro, tá? Resultado de venda mesmo, de projeto, de trabalho, vindo da internet ou ainda não? Tenho, e inclusive, essa minha primeira cliente de São Paulo, ela veio 100% pela internet. 100%, assim, até hoje eu lembro disso, eu falo, meu Deus, assim... Ela te achou no Instagram? Como é que foi essa história? Ela me achou no Instagram em 2020, plena pandemia, assim, tava até um pouco parado ainda, um pouco não, totalmente parado. Eu lembro, mas a construção civil não parou, você lembra? É verdade. Ela ficou, assim, todo vapor. Então, eu consegui, aí ela me ligou, falou, olha, eu tô acompanhando vocês e gostei do trabalho e eu quero que você venha conhecer o meu apartamento, que eu quero reformar. Então, eu saí lá de Formiga, falei, vamos lá, vamos conhecer. Aí, cheguei, era um apartamento em Gianópolis e é um apartamento de um andar todo e ela reformou por completo. Então, nós pudemos ali ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho de forma muito autêntica, assim, porque é um apartamento, uma reforma completa, e a cliente foi, assim, 100% fiel ao que a gente estabeleceu, ao que a gente projetou. Então, ficou fantástico, assim, o apartamento ficou incrível, nós entregamos ali uma experiência maravilhosa, chamei uma florista, pus flores naturais nos vasos, não deixei ela ver o apartamento ali nos últimos dias, quando ela chegou ali no último dia, na noite, assim, já estava à noite já, ela chegou com o marido e ela pôde ver ali, contemplado, materializado, tudo. Então, a gente ficou ali dias e dias montando tapete, montando cortina, colocando papel de parede, colocando cada mobiliário no lugar, mesa, cadeira, sabe? Cortina, adornos, decoração, flores naturais. E aí, quando ela chegou e teve aquela experiência, de imediato já vieram 5 apartamentos, assim. Então, olha pra você ver, uma oportunidade que eu tive, que veio da internet, assim, isso não, eu falo que não é uma coisa, principalmente no alto padrão, muito comum de acontecer, mas quando você transmite segurança, seriedade, você transmite seu trabalho ali de forma muito consolidada, pessoas que têm interesse, elas vão se sentir seguras em contactar você. Sim. Foi o que aconteceu com ela, uma mulher super tradicional, de um alto padrão, de um nicho muito exclusivo de São Paulo. Então, eu já cheguei com o meu primeiro cliente de São Paulo num nicho já
de alto padrão. Uhum. A cliente já investiu em imobiliário super, assim, refinado e exclusivo, de marcas muito conceituadas no mercado. Ela aceitou 100% da nossa assinatura, assim, ela concluiu o nosso projeto por completo. Então, quando você passa essa autoridade, você passa essa confiança, acontece sim. Sabe, do cliente olhar e falar, eu quero essa profissional, eu confio, ela me passou confiança. Eu acho que eu só não estou conseguindo, assim, fazer isso com mais intensidade. Assim, a gente não tem... Quem lida com rede social e também trabalha, a gente sabe que é um terceiro turno, né? É verdade. E muito bem feito, assim, você não pode fazer de qualquer jeito. Então, realmente não é fácil você estar ali, você fazer de forma muito eficiente e da forma que tem que ser. Sim. Mas tem que ser feito, não tem como. Mas então dá pra gente dizer que houve um divisor de águas pro seu escritório nesse momento? Total. Quando a internet proporcionou um crescimento muito mais acelerado pro escritório do que vocês previam, eu imagino. Sim, porque nós já estávamos, eu falo que a oportunidade ela tem que te encontrar pronto. Lembra que eu falei que eu tinha estudado em Milão? Exato. Que eu tinha estudado... Eu tinha acabado de fazer esse meu MBA. Então, quando eu entrei no apartamento da cliente, se eu não tivesse o conhecimento técnico ali já, de obras de arte, vários objetos ali relevantes em todos os sentidos financeiros, né? Eu poderia ter, às vezes, naquela primeira minha visita ali com ela, às vezes ter descartado algum objeto que tem extremo valor, porque eu não tinha, se eu não tivesse estudado, eu não ia ter a clareza e o conhecimento. Então, eu tinha acabado de concluir meu MBA, então eu estava ali já com o conhecimento consolidado. Então, quando a cliente me chamou e eu entrei, eu consegui identificar os objetos, consegui identificar os mobiliários assinados. Então, eu passei muita segurança, eu reforcei aquilo que ela já tinha tido experiência. Então, a internet me abriu as portas e, ao mesmo tempo, eu estava preparada para aquela oportunidade, porque eu tinha estudado, eu tinha imergido nesse mundo do alto padrão, do luxo, sabe? Porque a gente tem uma tendência de achar que o luxo é só aquilo que é, sabe, assim, fútil, e não é, né? Tem um contexto muito relevante ali por trás. É um mercado que traz ali benefícios para o profissional, né? Porque ele pode ali oferecer experiências e trazer um resultado para o cliente muito maior, porque ele tem um budget ali que proporciona essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter ali a curadoria correta, o olhar correto, você tem que estar preparado. Então, sim, a rede social, ela escancarou as portas para mim, para esse mundo. Eu já estava vivendo ali na minha região, que é Minas, mas eu venho de uma cidade de 70 mil habitantes. Agora, olha uma realidade, eu já estava no alto padrão, mas numa cidade de 70 mil habitantes. Então, a realidade do alto padrão ali é totalmente diferente de uma realidade de alto padrão da maior metrópole, né? Eu acho que da América. Assim, então, assim, é muito diferente. Então, o conceito de luxo de São Paulo é muito diferente do conceito de luxo de uma cidade pequena. Sim. Se eu não tivesse estudado tanto aqui quanto fora, eu não teria o portfólio. Não era porque eu sou uma profissional ruim, mas é porque eu estava num universo que não me proporcionava. Então, se eu não saísse dali e fosse buscar o conhecimento necessário, ela teria me contactado, eu teria chegado até ela e não teria parado por aí. Eu não teria o repertório necessário, né? Sim, e olha que interessante, né? Isso que você trouxe, Priscila. Veja, que nem você falou, é a maior cidade do continente. Devem ter milhares de arquitetos em São Paulo muito bons. Sim. Né? E, de repente, o seu jeito de trazer o seu posicionamento, né? O seu portfólio de uma cidade de 70 mil habitantes despertou a atenção de uma pessoa lá, nessa cidade onde tem todos os concorrentes, os maiores, vamos dizer assim, estão ali. Mas ela quis você veio e você deu conta do recado, né? Isso que é o mais importante. E aí, Priscila, até já encaminhando aqui pro
o nosso finalmente, eu acho que o que você trouxe é muito relevante, eu acho que pode... Acho não, tenho certeza que pode abrir a cabeça de muitos profissionais da área, que com certeza vão assistir esse episódio. E eu queria que você trouxesse um recado, assim, diante de tudo isso, né, que você trouxe. Primeiro, diz para mim, por exemplo, qual foi de tudo isso que aconteceu com você, desses 10 anos de escritório, qual o maior aprendizado que você tira de tudo isso dentro do nicho de alto padrão e de tudo que você vivenciou ao longo desses 10 anos de Edifique? Eu acho assim, o que eu trago para mim é que as pessoas, elas podem até tentar fazer o que você faz, mas elas nunca vão conseguir ser quem você é. Então, ter muito bem ajustado quem você é, qual a mensagem que você quer deixar para o mundo, por que você faz o que você faz, não fazer só por fazer, ou fazer para faturar, ou fazer para ter ali um crescimento financeiro ou qualquer outra coisa. Você tem que fazer porque aquilo ali faz sentido e te faz feliz e te realiza, é um propósito de vida. Eu acho que isso é o que traz aquela cerejinha, o diferencial, sabe? É o que fez essa cliente de São Paulo olhar pra gente e falar, gente, interessante. E fez também, depois dela ter a experiência comigo, indicar 5 pessoas, assim, já de imediato. Já teve 5 amigas dela que a gente fez projetos, assim, de imediato. E hoje, né, aquela menina, filha de pedreiro, né, que foi a única filha que conseguiu fazer um curso superior em 8 irmãos, eu sou a mais nova. De 8 irmãos, nenhum conseguiu fazer curso superior. Eu fui a única que estudei, consegui concluir o ensino médio, depois o superior, e saiu daquela cidade de 70 mil habitantes. Hoje eu tenho um escritório, uma casa, ela tem quase 300 metros quadrados no Jardim Europa, na Rua Groenlândia. Um escritório lindo, uma casa do jeito que eu sonhei, com jardim na frente, com estacionamento, com manobrista para atender meu cliente, com cozinha, sabe assim, pessoas ali para atender, uma equipe maravilhosa de arquitetos, jardim interno, uma sala maravilhosa para receber o nosso cliente, confortavelmente, uma sala de reuniões muito bem estruturada. Então, hoje, eu tenho ali, né, já realizado, eu cheguei num ponto que eu jamais imaginei. Né, assim, hoje olhar a minha trajetória, olhar para trás, assim, ver de onde eu saí e aonde eu cheguei, né, assim, lógico, é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, mas é fantástico, assim, o trabalho, ele realmente devolve. Quando você trabalha com firmeza, você tem ali firme o propósito, porque o propósito, ele não te deixa desistir. É verdade. Porque você chegar lá é você ser forte, sabe? Assim, não é que a jornada é só flores, ela é desafiadora. Com certeza, teve muitas dificuldades. Muitas. E o que te deixa ali firme é o propósito. Você fala, gente, não tem outro sentido, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos achar ali o caminho que a gente tem que seguir, vamos solucionar, vamos contornar aqui, chegar a achar outro caminho e vamos fazer. Mas não vamos desistir. Então, eu acredito que essa noção, essa clareza, sabe, assim, do que você está fazendo e o sentido daquilo é que te leva ao objetivo, a alcançar aquele objetivo. Sim. E aí, Priscila, que recado você daria, né, um recado final, digamos assim, para um colega de profissão seu, eventualmente um concorrente, né? Mas assim, que muitas vezes tem medo de se posicionar na internet, porque a gente sabe que muitas vezes no meio a pessoa ela fala, não, porque se eu não estou confiante no meu projeto, se eu postar alguém pode achar feio e não sei o quê. Então, para essas pessoas que em algum momento você teve que decidir ir para a internet e ir para o Instagram, né? Sendo de alto padrão, como você mesmo falou, não é comum que grandes projetos sejam fechados por aí, mas é inegável que a sua história mudou por causa do Instagram, Sim. por causa da internet. Então, que recado você dá para esse profissional que está ali titubeando em começar a aparecer mais para as outras pessoas? Eu acho que esse profissional ele não pode hesitar, não pode pensar 2 vezes. Ele tem que olhar para dentro dele, né, o que faz sentido para ele, qual é a mensagem que ele quer,
né? Deixar ali através do trabalho dele e deixar isso claro para quem segue para ele. Né, para quem está ali todos os dias com ele, porque a gente acha que mostrar o nosso dia a dia, às vezes, porque o que é óbvio para a gente acha também que é óbvio para quem está assistindo, e não é. Né? Então, você mostrar ali o seu dia a dia, você realmente sair da zona de conforto, porque eu falo que estar na rede social é aquele terceiro turno mesmo. Às vezes você está cansado, você fala, ai meu Deus, eu vou ter que ir em obra, eu tô toda empoeirada, né? Eu não quero filmar, mas aí você tem que olhar para aquilo ali como algo importante e relevante. A rede social, se não fosse ela, eu não teria nunca tido contato com essa cliente de São Paulo. Como eu te falei, é lógico que é um contexto. Né? Você tem que estar em todos os pilares ali bem estabelecido, mas a rede social ela é uma ferramenta hoje inegavelmente potente. Ela é potente, ela te propaga mesmo e ela consolida o seu trabalho, né? Ela é o portfólio ali diário, confirmando ali sua expertise, sua capacidade. Então, para os profissionais, né, que estão assistindo agora esse podcast, não hesite, né? Acredite no seu potencial, você se conhece mais do que ninguém. Né? Acredite no seu potencial e coloque isso para o mundo. Você tem uma mensagem que ninguém mais tem como você, como eu falei. Né? As pessoas podem fazer tecnicamente o que você faz, mas elas não podem ser quem você é. Então, você tem uma mensagem dentro de você que é só você que tem. Então, você tem que pôr isso para fora. E isso é que vai ser o seu diferencial, que vai fazer os clientes olharem para você e falar, eu quero aquele cliente, eu quero aquele profissional, porque ele tem aquela cerejinha no bolo, né, que ele transmite ali na comunicação, no dia a dia, às vezes uma frase que você fala, ou a maneira que você lida ali no dia a dia com seus projetos, o seu olhar, a sua assinatura, né, o seu olhar para o design. Então, você tem que colocar isso para fora e deixar que o mundo veja isso, né, nas redes sociais, eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Então, fica a dica da Priscila. A Priscila mudou de vida, o escritório dela cresceu absurdamente rápido, porque ela teve coragem de se preparar, primeiramente, mas de expor esse preparo para que outras pessoas, além das fronteiras de formiga, pudessem encontrá-la. Exato. Não é isso, Priscila? Exatamente. Então, olha, eu quero agradecer muito sua presença. Você é uma simpatia. Imagina, eu que agradeço. Fico muito contente por você agradeço, ter vindo viu? e aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Tá bom? Seja feliz. sempre bem-vinda. Obrigada. E é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Quem assistiu até aqui fez muito bem, porque muitas lições a Priscila trouxe para nós de negócios, de arquitetura. E um grande abraço e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau.